Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, irmãos e irmãs aqui no templo, irmãos e irmãs que estão se conectando aí com a gente também pelo nosso Facebook. Uma alegria nós estarmos aqui mais uma manhã para um tempo de estudo, de reflexão a respeito da igreja, a respeito do propósito de Deus para a igreja, a respeito do que Deus deseja para cada um de nós enquanto igreja. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 30, para nós fazermos essa leitura. Salmo de número 30. Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Eu acho muito bonito o verso de número 11, quando ele diz: transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Quantas vezes nós, por muitas situações que nós passamos, que nós atravessamos, também não esperamos isso pelo dia que o Senhor vai transformar o nosso pranto, nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, em uma dança de alegria, em uma dança de louvor, de adoração ao nosso Deus. Quando Deus vai nos tirar a roupa de luto, o semblante de tristeza, o semblante de preocupação, de angústia, de dor. E quando nós nos vestiremos dessa alegria que o Senhor pode nos dar, por vezes nós somos tentados a acreditar que isso só vai se cumprir quando todas as coisas se consumarem e quando a Nova Jerusalém descer dos céus e se instalar por toda a eternidade, onde nós viveremos ao lado do Senhor, onde Ele promete que não haverá mais luto, mais dor, mais tristeza, mais pranto. Nós somos tentados a acreditar que isso só vai acontecer lá. Mas eu creio num Deus que transforma o nosso pranto em dança, um Deus, um Pai, que tira as nossas roupas de luto e de tristeza e nos veste com roupas de alegria aqui já nessa vida, aqui já, nesse momento que nós vivemos, onde nós podemos sim, em meio a tantos problemas que a gente atravessa, desfrutar dessa alegria que Deus nos dá, desfrutar dessa presença renovadora, inspiradora do Espírito Santo, e que muitas vezes a gente deixa ser algo leva como uma coisa tão normal, tão comum, e a gente não olha com os olhos do extraordinário, daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós, nos momentos que a gente tem vivido, nos momentos que a gente tem atravessado, cada um carregando a sua tristeza, a sua dor, os seus problemas, mas certamente de que Deus Ele olha para nós e olha por nós, de que Deus está ao nosso lado, Deus está nos conduzindo e nos fortalecendo em todos os instantes. Por isso nós estamos aqui, porque nós temos esperança disso, nós temos essa convicção em nossos corações, de que Deus Ele olha por nós, de que Deus
está ao nosso lado em todos os momentos. Não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Não fosse assim, nós não acordaríamos a cada manhã e louvaríamos ao Senhor por mais um dia de vida. Nós temos esperança, nós temos essa convicção de que Deus está ao nosso lado, e por isso nós estamos aqui nessa manhã para louvar, para adorar o nosso Deus e para bendizer o seu santo nome. Eu quero convidar você para nós orarmos, e depois a gente vai cantar 2 canções, e nesse espírito de oração e de adoração ao nosso Deus, eu quero que você tenha esse tempo de oração diante do Senhor, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre o que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, as suas angústias, as suas dores e tudo aquilo que você tem carregado em sua vida, e aquele peso que muitas vezes nos cansa, aquele peso que por vezes tira as nossas energias, drena a nossa vitalidade, que diante do Senhor nós possamos nos livrar disso e seguirmos nessa jornada de forma leve, de forma tranquila, de forma renovadora, pelo poder, pela unção do Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, querido e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, e te louvo por mais esse dia que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, ó Deus, pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia na tua presença, desfrutando, ó Deus, da tua companhia e louvando e engrandecendo o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor sopra sobre nós a cada dia e que nos dá, ó Deus, esperança, que nos dá, ó Deus, forças para seguirmos a jornada que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que nessa manhã seja esse momento de o Senhor nos levantar, do Senhor nos encorajar, do Senhor nos despertar para te servir mais e melhor, para devotarmos a nossa vida a ti somente, como expressão da nossa adoração, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos, com tudo aquilo que nós sonhamos, com tudo aquilo que nós planejamos, com tudo aquilo que nós desejamos, ó Pai, que seja como expressão da nossa adoração, do nosso amor a ti. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela comunhão que nós temos com o Senhor, que nós temos uns com os outros aqui nessa manhã também, com o povo de Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor revela a cada um de nós. E que nessa manhã o Senhor nos inspire e nos leve, ó Deus, a te adorar e a te servir mais e melhor. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém? A gente vai cantar 2 canções. Essa primeira canção é uma canção nova, acredito que os irmãos não conheçam. Então você pode ouvir e assimilando a letra e fazer dela uma oração também, fazer dela um clamor a Deus, uma expressão de oração, de adoração, de desejo do coração a isso que ela fala, dizendo que não há outro lugar onde nós desejamos estar, outro lugar que não seja o amor do nosso Deus. Vou tomar um pouco de água, porque esse tempo é ruim para a garganta. Mudança de tempo assim acaba com a gente. Mas ouça essa letra, faça dela uma oração, coloque a sua vida diante do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar
onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, desejarmos a Deus cada vez mais, desejando também a glória do Senhor que se revela em nós, que se revela através de nós, se manifesta quando nós adoramos a Ele em espírito e em verdade, quando oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, não apenas por meio de canções, mas através da nossa vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar.
Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Ó Deus, recebe o louvor, a expressão da nossa adoração que nós oferecemos a Ti nessa manhã, por meio das nossas canções. Mas também, ó Deus, recebe a expressão da nossa adoração de um coração sincero e devoto a Ti, alinhado com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, o nosso desejo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Você que está chegando agora, chegou depois, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Irmãos e irmãs também que estão com a gente online, se conectando aí com a gente. Seu Hélio, por gentileza, o senhor ajuda distribuindo aqui o nosso roteiro da aula, por gentileza? Obrigado. Hoje a gente continua, dá sequência à nossa reflexão, nosso estudo no livro Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. A gente está caminhando já aí. Esse é o nosso 7º encontro a respeito desse livro, desse tema. Cada domingo a gente tem refletido sobre um capítulo desse livro e tem sido um momento de desafio, de revermos as nossas ações, como a gente tem sido e desenvolvido a igreja, e justamente buscarmos um retorno, um acesso de retorno àquilo que Deus deseja para nós enquanto igreja, de forma relevante, de forma frutífera, de forma que cumpra a missão que Deus nos deu. E a gente tem conversado então a respeito disso, e os últimos 2 encontros nós conversamos sobre os elementos desse processo de sermos uma igreja simples. Falamos do movimento. Semana passada falamos da clareza, semana passada falamos do movimento, e hoje a gente vai falar sobre um terceiro elemento disso, que é o alinhamento, maximizando a energia de cada um, potencializando aquilo que cada um traz como forma de servir a Deus, de ajudar a igreja a se desenvolver, colocando isso de uma forma alinhada. Então, para isso, a gente precisa entender a definição e a importância desse alinhamento como elemento do processo que organiza a igreja numa mesma direção. O alinhamento, ele dá essa ideia de que a igreja precisa caminhar para uma mesma direção, uma direção que seja comum a todos. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas caminham para direções diferentes, onde as pessoas elas estão sendo direcionadas para diferentes caminhos. Precisa haver um alinhamento de propósito, de visão disso. E isso está baseado, fundamentado naquilo que Jesus pediu a Deus na sua oração antes de ser entregue, antes de ser preso pelos romanos para ser morto. E essa oração a gente encontra lá em João, capítulo 17, mas a gente vai ler os versículos 20 até o 24. Eu vou pedir para os irmãos abrirem João 17, e quem encontrou pode ler os versículos 20 até o 24. João 17, 20 a 24.
20 até o 24. Não, capítulo 17. Isso. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Pode continuar. Isso aí, esse texto, João 17, ele é um texto que dá base, que orienta, né, que fundamenta essa ideia de unidade da igreja. E falar sobre unidade nos nossos dias é tão importante, porque a gente vê a igreja, tanto no sentido de comunidade local, quanto no sentido de igreja como um movimento, né, a níveis muito maiores do que uma igreja local, a igreja dividida, a igreja caminhando para lados diferentes. E a oração de Jesus pedindo que os seus discípulos, que os seus seguidores, que a sua igreja seja uma, de buscar esse entendimento, de buscar essa mesma direção, é um texto tão fundamental para a gente entender isso. Aqui a gente vai conversar mais a nível de igreja local, de comunidade local, da importância da comunidade local buscar essa unidade. Fala-se da unidade das igrejas a nível denominacional, a nível na cidade, a unidade das igrejas, né, dentro de uma cidade. E tudo isso é importante, sim, com certeza. Mas aqui a gente vai, né, fechar um pouco o nosso leque para a gente entender a importância de nós, enquanto uma comunidade local, buscarmos a unidade. Porque se a gente, enquanto uma comunidade local, não busca a unidade, mais difícil ainda a gente vai querer buscar a unidade a nível denominacional, a nível na cidade, com outras igrejas. Se a gente não nutre esse espírito de unidade, se a gente não nutre esse espírito de estarmos alinhados a uma mesma visão, de que estamos caminhando em direção ao mesmo propósito, a gente não vai, isso não vai dar muito certo, isso não vai, né, caminhar de uma forma frutífera, de uma forma próspera. A gente vê aqui nos últimos momentos de Jesus que Jesus pede isso. Ele pede que nós, os seus discípulos, tenhamos uma mesma visão, estejamos alinhados a uma mesma visão. Esse é um desejo de Deus para a igreja, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E essa oração de Jesus, ela nos ensina que nós estamos unidos. Quando nós estamos unidos, nós refletimos a glória de Deus, que existe em uma unidade, que existem 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é um Deus coletivo, um Deus plural, um Deus que não é um Deus que é 3, um Deus que é 1, mas que é 3, né? O paradoxo da Trindade, que é muito interessante. São 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, com a mesma ideia de que existe um só Deus. Ou seja, Deus, sendo 3 pessoas diferentes, consegue ser um. Nós que somos pessoas tão diferentes, cada uma no seu contexto, cada uma, né, vinda de uma história, atravessando uma história diferente de vida, nós formamos um corpo que é composto de pessoas diferentes, mas que são desafiadas a serem uma em essência, um corpo em essência, em mesma essência, e que segue a mesma direção.
A unidade é uma das marcas da igreja que revela que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Lá em João 13, Jesus vai dizer: o mundo saberá que vocês são meus discípulos e minhas discípulas, se vocês amarem uns aos outros. Não existe unidade sem amor. Não existe alinhamento sem essa ideia de que nós precisamos amar uns aos outros. E tampouco o mundo saberá que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Jesus, que nós somos igreja de Jesus, se nós não amarmos uns aos outros. Então, se a gente olha, vai olhando o que está por trás de cada uma dessas coisas, a gente vai ver que muitas vezes a nossa falta de unidade, a nossa falta de união, a nossa falta de alinhamento é por uma questão básica, é por falta de amor. É porque nós não entendemos e não praticamos, não colocamos em prática isso que Jesus está falando. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos e discípulas. Outra passagem que fala sobre unidade é quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos. E ele diz para aquele povo, para aquela comunidade, buscarem essa unidade. Ele diz lá em Filipenses 2, versículo 2. Então completem a minha alegria, encorajando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Isso aqui é a base daquilo que precisa ser a igreja. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas se amam mutuamente, onde as pessoas trabalham juntas, onde as pessoas elas ajudam uns aos outros, onde as pessoas pensam da mesma forma, têm a mesma visão, seguem em direção ao mesmo propósito, onde as pessoas não estão caminhando para lados opostos, buscando apenas aquilo que lhes interessa. Porque muitas vezes é isso que acontece na igreja. A igreja está caminhando para direções opostas porque cada um está em busca daquilo que lhe interessa, daquilo que lhe favorece, daquilo que faz com que essa pessoa se sinta bem. E na verdade não é isso que é a igreja. A igreja ela deve existir para buscar o bem coletivo, o bem de todos. Mesmo que isso muitas vezes me coloque na posição de abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que me favorece em favor do outro. Isso é igreja, isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Essas expressões de alinhamento que nós encontramos nas Escrituras revelam que é fundamental para a igreja desenvolver uma atuação a partir de uma visão que esteja alinhada em todos os seus ministérios. E aqui a gente começa a entrar naquilo que a gente vai conversar nessa manhã. Como a igreja, em todos os seus ministérios, em todas as suas áreas, precisa estar alinhada a uma mesma visão, um mesmo propósito, a uma mesma direção. O alinhamento é essa organização de todos os ministérios e equipe em torno do mesmo propósito. Ou seja, ministérios e lideranças que caminham seguindo a mesma direção. Ministérios diferentes, que têm que trabalham com faixas etárias diferentes, por exemplo, mas que nas suas atividades desenvolvem essa mesma visão. A mesma visão que a igreja como um todo adota. Alinhar o que e como nós estamos fazendo isso para promover o reino de Deus, por exemplo. O que nós queremos fazer enquanto igreja para promover o reino de Deus e como nós vamos fazer isso. Isso precisa estar alinhado, isso precisa estar claro para todas as instâncias, para todos os departamentos da igreja. Sem o alinhamento, a igreja caminha em direções diferentes, abrindo rachaduras que levam às divisões. As divisões nas igrejas elas acontecem, em grande parte, por conta dessa falta de alinhamento. Por pessoas dentro da igreja estarem olhando para direções opostas, direções diferentes, e não estarem caminhando. E grupos que estão caminhando para diferentes lados dentro de uma igreja acabam levando a igreja para esses diferentes lados. E quando isso vai sendo puxado, vai abrindo uma brecha, vai abrindo uma rachadura. E chega uma hora que a coisa divide, chega uma hora que a coisa acaba. Seja para abrir uma outra igreja, seja para as pessoas deixarem a igreja, seja para as pessoas não se sentirem perdidas naquilo tudo, então deixarem a comunidade por não saberem para onde elas estão caminhando, para onde a igreja está se dirigindo. Muitas pessoas deixam a igreja porque não entendem qual que é o propósito da igreja.
para onde a igreja está caminhando. Por que ela está ali? Porque cada um diz uma coisa. Porque cada um aponta uma coisa. Isso é um problema grave. Isso é um problema sério. Que gera divisão na igreja, que gera cisão, que gera mágoa nas pessoas, que gera problemas entre os ministérios, que gera problemas para a liderança. A gente precisa entender e aplicar essa ideia de alinhamento, de estarmos e termos um mesmo entendimento do que nós somos, para o que nós estamos caminhando, para qual direção nós estamos caminhando e como nós estamos fazendo isso. Como nós queremos alcançar isso. Não apenas o que, mas também como nós queremos promover o reino de Deus nas nossas vidas. Então a gente vê aqui 5 elementos que os autores eles apontam que são essenciais para que aconteça um alinhamento, para que aconteça isso na igreja, né? E o primeiro ponto que os autores eles destacam, né, é a seleção com base no processo. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes e em crescimento exponencial selecionam seus líderes com base no entendimento e comprometimento com o processo da igreja. Então a gente está falando de igrejas que estabelecem essa visão, esse processo de como elas alcançam o objetivo para o qual elas estabeleceram a sua existência, a partir daquilo que elas entendem da parte de Deus para a igreja. E elas, quando vão formar a sua equipe, né, de liderança, a sua equipe diretiva, elas selecionam pessoas que entendem qual que é esse propósito, que entendem qual é essa visão, que entendem qual é essa direção que a igreja está tomando. Porque não adianta ela estabelecer uma visão e não colocar pessoas que vão seguir nessa visão, pessoas que vão ter visões diferentes. Nisso acontecem os problemas de divisão da igreja, de lideranças que não estão alinhadas a uma mesma direção, que são colocadas em postos de liderança, mas que têm uma visão diferente daquilo que a igreja estabelece. Por isso que a gente precisa selecionar pessoas para compor as equipes de liderança, de ministérios, de conselho, né, de ação social e diaconia, que estejam alinhadas a uma mesma direção, a direção que a igreja estabelece, e os caminhos que a igreja estabelece para promover o reino de Deus, né, como um exemplo de propósito da igreja. A liderança de uma igreja deve ser ocupada por pessoas que têm uma visão comum em relação ao processo da igreja. A gente não está falando aqui que a gente não pode ter pessoas que pensam diferente. Não é um problema de opinião. É importante a gente ter certo nível de tensão em questões de opiniões e divisão. Isso é importante. Mas mas essas divergências de opinião, de visão, né, e possibilidades de atuação, como é o caso, né, de uma liderança, essas tensões de opiniões elas devem acontecer dentro de algo que já está estabelecido, algo que já está claro como propósito, como alvo, como objetivo da existência da igreja, que é o que a gente está chamando de processo. Qual que é o processo que a igreja estabelece para, no nosso caso aqui, como a gente tem conversado, promover o reino de Deus, fazer discípulos de Jesus? Como que a gente estabelece esse processo? E tudo o que acontece dentro da igreja deve refletir esse processo. E as opiniões, então, divergentes, que é importante, que é bom que tenha, porque da divergência, do conflito, da tensão, acontece o crescimento, acontece, né, o estabelecimento de ações práticas, né? A gente pode encontrar caminhos de ação a partir dessas tensões, desses conflitos de opinião. Não, claro, a gente não está falando aqui sobre discussões acaloradas. A gente está falando sobre opiniões diferentes, visões diferentes que levam a um crescimento, que levam a um debate saudável. E nesse caso, se revela muito a maturidade.
quando acontece a divergência de opinião, revela-se muita maturidade. Porque revela-se uma pessoa madura aquele que tem capacidade e humildade para abrir mão da sua opinião, entendendo que alguém deu a opinião do outro, aquilo que o outro está dizendo é melhor em favor da comunidade, em favor de um bem maior. Isso revela a maturidade de liderança, isso revela a maturidade das pessoas. Quando a gente tem essa capacidade de abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, quando a gente entende que o que o outro está propondo é melhor, para o bem, né, um coletivo, para um bem maior. Isso deve acontecer na igreja, porque na igreja a gente não está aqui para falar a nossa opinião, achando que isso é o que tem que acontecer apenas para satisfazer nosso próprio ego, a nossa própria opinião, o nosso próprio senso de, pertencimento. A gente não está aqui para nós sermos autoafirmados a partir daquilo que a gente pensa. A gente está aqui para pensar no outro, para pensar coletivamente. E, se necessário, abrir mão das nossas opiniões, daquilo que a gente quer, em favor do grupo coletivo. Isso deve acontecer dentro da igreja, dentro de um processo de seleção de liderança. A gente fala de seleção de liderança, no nosso caso aqui, em 2 âmbitos, né? Porque existem lideranças que a gente escolhe através da assembleia, e tem estabelecimento de liderança que acontece por indicação, no caso de ministérios, né? A assembleia se reúne para eleger oficiais presbíteros, diáconos, indicação, né, de membros da igreja, indicação, aliás, do conselho ou de membros da igreja para assumirem outros departamentos da igreja. Mas ambos, tanto aqueles que são eleitos pela Assembleia, quanto aqueles que são indicados para ocupar os outros ministérios, precisam ter essa ideia, precisam estar alinhados nessa visão do que a igreja, para onde a igreja está caminhando, o que a igreja deseja. Então, por isso que a gente não pode ser irresponsável, muitas vezes, né, quando a gente está aqui reunido em Assembleia, para eleger oficiais, a gente não pode ser levado, né, por afinidades. A gente tem que observar bem, né, se existe esse nível de comprometimento com uma causa maior, com uma causa da igreja. A igreja ela não precisa dos melhores líderes, mas dos líderes certos. Os líderes certos serão a melhor escolha para uma comunidade. Líderes que estão alinhados a um objetivo comum. O melhor profissional nem sempre vai ser... Aliás, vou reformular isso. Aquele estudante lá na academia, lá na faculdade, que foi laureado na faculdade, que foi, né, destacado na faculdade, ele pode ser o melhor profissional na sua atuação, na sua carreira. Mas não é porque ele é o melhor profissional que ele é o profissional certo para você, que vai atender às suas necessidades, que vai atender aquilo que você precisa. Nem sempre os melhores são os certos. Nem sempre os melhores se encaixam dentro da demanda que a gente precisa. Isso é uma questão que a gente precisa entender. Nem sempre aqueles que estão se destacando, aqueles que são bem vistos, aqueles que muitas vezes têm uma condição financeira melhor, são as melhores pessoas para ocupar um cargo de liderança, aqueles que têm já experiência administrativa. Muitas pessoas acham que pessoas que têm um desempenho administrativo na vida civil, no seu trabalho, são pessoas aptas, são as pessoas certas para ocupar lideranças da igreja. Na verdade, não. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque pode ser que na vida civil, no seu trabalho, seja um ótimo administrador, seja um ótimo, mas quando entra na questão da igreja, desse processo aqui, pode ser que não se encaixe da maneira correta. A gente está falando aqui de pessoas certas, são aquelas que se encaixam aqui, dentro daquilo que a gente está estabelecendo como um processo, como uma visão da igreja. Nem sempre os melhores vão se encaixar aqui. Nem sempre os melhores vão entender isso aqui. E a gente não está em busca dos melhores. A gente está em busca das pessoas certas que se encaixam. E dentro desse encaixe, dentro dessa máquina, né, onde as roldanas, as engrenagens estão encaixadas perfeitamente, a coisa funciona. Nem sempre a engrenagem de ouro vai ser a engrenagem que vai fazer a máquina funcionar.
Às vezes uma engrenagem simples, mas que encaixa perfeitamente, vai fazer com que a máquina funcione de uma forma eficaz. Os melhores nem sempre são os certos. Então a gente precisa entender isso quando a gente vai selecionar pessoas para se engajarem, para participarem de lideranças de ministérios. Outro elemento essencial do alinhamento é um sistema de prestação de contas. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes e em crescimento exponencial prestam contas de como as atividades ministeriais têm sido desenvolvidas com base no processo simples que adotam. Em geral, a gente associa essa ideia de prestação de contas apenas com relação a finanças, né? E a gente tem, né, anualmente uma assembleia ordinária para prestar contas, né, apresentar à igreja o movimento financeiro da tesouraria, né, no que a igreja tem gastado. E a gente presta contas também, né, de alguma forma, daquilo que a gente chama de movimento eclesiástico, né, quantos entraram, quantos saíram, falecimentos, né, membros, número de matriculados na escola dominical. Enfim, a gente presta, né, contas estatísticas a respeito dos números da igreja. Acontece que muitas igrejas reduzem essa prestação de contas apenas a esse nível, né, sei lá, do movimento anual, né, de como foi no ano passado. Aqui em junho, em julho, em agosto, não lembro quando foi, a gente teve uma assembleia de prestação, foi julho, de prestação de contas, né, uma assembleia ordinária de prestação de contas. A gente falou do movimento financeiro 2019 e 2020, a gente falou do movimento eclesiástico da igreja, das ações, Ministério de Ação Social e Diaconia. Mas aqui a gente está falando de prestação de contas a um nível mais específico, de como os ministérios estão desenvolvendo e se desenvolvendo, né? Quais são os resultados que esse ministério, essa ação da igreja está dando, né? Quais frutos isso está resultando. A prestação de contas, ela possibilita a transparência do alinhamento e caminhos para um diálogo honesto sobre o movimento da igreja. Quando a gente se propõe a fazer uma assembleia de prestação de contas, a gente, né, presta um relatório honesto a respeito do movimento da igreja. Mas a gente precisa esperar 1 ano para fazer isso? A gente precisa fazer isso uma vez por ano? Uma igreja saudável, uma igreja, né, que está preocupada com isso, ela presta contas? Não, isso não tem necessariamente a ver com convocar uma assembleia para isso, mas uma prestação de contas a um nível de, talvez, um microgerenciamento, né, onde a gente consegue, dentro dos próprios ministérios, fazer reuniões para prestar contas disso, prestar contas do que a gente está fazendo, prestar contas para o conselho, prestar contas para as pessoas a respeito de como nós estamos nos movimentando, como a igreja está agindo para alcançar o seu propósito. Prestar contas ajuda a igreja e os ministérios a se manterem alinhados ao processo simples da igreja. Porque quando a gente presta contas, quando a gente mostra de forma honesta aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue identificar se está acontecendo algum desvio, se as pessoas estão alinhadas, se está acontecendo algum desalinhamento do que nós estamos fazendo. Existe essa possibilidade quando a gente presta contas, quando a gente é transparente a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Por isso que é importante a gente pensar na possibilidade de mostrarmos, falarmos, né, o que nós estamos desenvolvendo enquanto igreja, para que haja essa transparência de para qual direção nós estamos caminhando, para que isso seja comum a todos. Outro elemento é a implementação do processo em todas as áreas da igreja. A gente falou sobre isso de alguma forma já. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes em crescimento exponencial implementam o mesmo processo nas diferentes áreas e ministérios da igreja, adaptando os métodos e estilos. Aquilo que a gente está chamando de processo, né, como forma de promover o reino de Deus. Fazer discípulos, FD. 2 objetivos da nossa ação enquanto igreja: promover o reino de Deus, fazer
conhecido das pessoas que Deus ele é o rei, que Deus ele é o soberano, que Deus é Deus. E fazer discípulos de Jesus, fazer com que pessoas entendam que esse Deus que reina soberanamente é um Pai de amor, entregou seu Filho para morrer na cruz por nós, entregou seu Filho para que nós fôssemos salvos, para que a gente fosse filho desse Deus que é o Rei soberano, desse reino, para que a nossa vida fosse restaurada, redimida, para que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo Jesus, aquele que é o ser humano que nunca errou, que não pecou, o ser humano perfeito, que deve ser o nosso modelo. Isso é ser discípulo, copiar, imitar a Jesus. Isso é o objetivo da igreja, isso é o objetivo do nosso processo, né, de uma forma exemplificar, né, de forma, dar um exemplo. Isso precisa atravessar todas as áreas e ministérios da igreja. Desde o ministério infantil até o ministério da terceira idade, o ministério de louvor, o ministério, sei lá, de ação social e diaconia. Isso precisa estar claro para todas as instâncias da igreja, de que a gente está fazendo isso para isso. Mesmo quando a gente está contando uma história para as crianças, a gente precisa entender que, de alguma forma, a gente tem que colocar isso na cabeça da criança, que ela é uma discípula de Jesus, aquela criança é uma discípula de Jesus, e que ela existe para fazer discípulos de Jesus também. A gente acha que não, mas criança tem muito potencial para discipular, né, da forma simples, da forma, né, mais elementar possível, mas as crianças elas precisam já entender isso, que elas são discípulas de Jesus e que elas estão ali para fazer outras discípulas de Jesus, contando a história de Jesus, falando de Jesus de alguma forma. As tias do Ministério Infantil precisam colocar isso. E ter isso muito claro, que elas estão ali para fazer com que essas crianças entendam esse processo, entendam isso que elas precisam fazer. Implementar o mesmo processo em todos os diferentes departamentos da igreja ajuda a aumentar a compreensão do propósito, promove a unidade entre os membros e permite que as famílias experimentem o mesmo processo. Se a gente está falando aqui em questão de família, a gente está falando aqui o ministério infantil, daí tem o irmão mais velho, né, participa do ministério de jovens, de adolescentes, daí tem o ministério de casais da igreja. Uma família aqui, uma menina de 4 anos, um adolescente de 12, 13, 2 pais jovens, um pai e uma mãe jovens, que fazem parte do ministério de casais. Esse processo que a gente está falando, ele precisa atravessar todos os ministérios da igreja, incluindo o ministério de casais, o ministério de adolescentes e o ministério infantil. Quando existe esse alinhamento desses ministérios, a família, que a gente está dando um exemplo aqui, ela entende que ela está caminhando para um propósito, que ela está caminhando em uma direção. E enquanto igreja, né, e enquanto família que faz parte da igreja, ela entende, tem esse senso de que, ok, a gente está seguindo uma mesma direção. Isso ajuda, isso fortalece os vínculos, isso fortalece a família. Quando uma criança chega e fala do que ela ouviu na salinha da escola dominical, e daí chega o adolescente e fala, né, do que ele ouviu lá no culto, no encontro, na célula, no pequeno grupo de adolescentes, para os pais, e daí os pais olham, mas isso aqui parece estar caminhando para coisas diferentes, isso aqui não está se conversando, nem conversando com aquilo que a gente ouviu lá no jantar de casais. Entendem como que isso precisa estar alinhado? Como essa visão de igreja precisa estar alinhada? Como isso precisa estar caminhando para uma mesma direção em todos os ministérios? Isso é fundamental para uma igreja. Por quê? Porque, como a gente falou, a igreja não pode caminhar para direções diferentes. E esse caminhar para direções diferentes, a gente não está falando sobre uma teologia diferente nos ministérios que adotam teologias diferentes. A gente não está falando sobre ministérios que abordam a Bíblia de forma diferente, que têm opiniões a respeito da Bíblia diferentes. Não, a gente está falando sobre uma doutrina, uma teologia que atravessa em comum acordo todos
todos os ministérios. A gente não está falando de um problema teológico. A gente está falando de um problema que muitas vezes acontece filosófico. Qual é a filosofia de ministério da igreja? Qual que é a interpretação daquilo que a gente entende como propósito da igreja? E é onde acontece essa divergência. Esse é o problema, de entender qual que é o nosso objetivo de formas diferentes e apresentar isso de formas diferentes. Então, isso que a gente está chamando de filosofia de ministério é o que deve atravessar todos os ministérios, os departamentos da igreja, que deve ser em comum, que é o que a gente está chamando de propósito, ou de processo, de objetivo, de alvo da igreja, né? Promover o reino de Deus, fazer discípulos de Jesus. Mas a gente não pode saber apenas o que a gente está fazendo. A gente está aqui para promover. A gente tem que saber como a gente vai fazer isso. E esse como também deve estar alinhado. Também deve estar ajustado. Não que vai ser a mesma abordagem, por exemplo, que você utiliza com uma criança, com um adolescente, com um jovem da terceira idade. Não é uma abordagem, né, padronizada, digamos assim. Existem as adaptações, né, por faixa etária, por linguagem, por estilo, por metodologia, até mesmo, que precisa acontecer para alcançar, aqui no caso, as diferentes faixas etárias. Mas a essência, o conteúdo precisa estar alinhado, precisa acontecer, precisa seguir uma mesma lógica. Uma lógica que atravessa todos os departamentos da igreja. Sejam departamentos ministeriais por faixa etária, sejam ministérios ministeriais que, para atender demandas, por exemplo, né, louvor, por exemplo, né, recepção, por exemplo, sei lá, ministério de dança. A gente não tem aqui, mas é um exemplo. Isso tudo precisa atravessar os ministérios divididos por faixa etária, ministérios com alvos específicos, digamos assim, quanto os ministérios de suporte, ministérios de apoio às demandas da igreja. Isso tudo precisa estar alinhado. Qual é o propósito disso? Qual é a direção que a igreja segue em relação a isso? O resultado disso é a família dentro do processo de crescimento espiritual, dentro daquilo que a gente colocou aqui. Não adianta a gente querer, né, ver pai e mãe comprometido com a igreja, se envolvendo na igreja, buscando crescimento espiritual, não esperar isso dos filhos também. Os filhos precisam estar dentro das condições, né, de desenvolvimento, de entendimento deles, dentro das adaptações necessárias, entender que eles também estão num processo de crescimento, de envolvimento espiritual. Por isso que esse processo, quando ele está alinhado em todas as áreas e departamentos da igreja, gera um crescimento da família, engajamento da família na igreja. Um outro elemento do alinhamento importante é a união das pessoas em torno do processo. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes em crescimento exponencial utilizam o processo como ferramenta para alinhar, unir e focar a liderança. Ou seja, se a gente observa que a igreja está caminhando para direções diferentes, a gente usa esse eixo, esse processo, isso que a gente está estabelecendo como alvo, o propósito da igreja, a gente usa isso para unir as pessoas, para gerar um alinhamento, para gerar esse alinhamento de visão entre a liderança. E aqui a gente está falando sobre liderança, porque a partir do momento que a liderança tem uma visão alinhada, aqueles que estão sob liderança dessas pessoas também verão, né, a partir da visão da liderança, a partir daquilo que a liderança está assumindo. Isso é importante, por quê? Porque se líderes têm visões diferentes, os liderados também terão visões diferentes. E isso,
como a gente viu, em algum momento vai gerar alguma tensão, vai gerar rupturas, vai gerar brechas dentro da igreja, dentro da comunhão, dentro daquilo que a gente entende ser a igreja. Se as pessoas, os líderes que estão envolvidas com os ministérios da igreja não estiverem unidas em uma mesma direção, a igreja sofrerá com os conflitos resultantes das divergências filosóficas ministeriais. Aqui eu falei sobre isso. Não é uma divergência necessariamente teológica, uma divergência doutrinária, de visão doutrinária, mas é uma divergência de visão ministerial, de filosofia ministerial, de como nós estamos colocando em prática essa teologia que a gente crê, essa doutrina que a gente adota. Isso precisa estar alinhado. Lembrar constantemente do processo e destacar as contribuições das pessoas para o desenvolvimento do processo ajuda a manter a igreja alinhada a uma mesma visão. Destacar isso por qual a igreja existe, por qual a frase, né, que resume o propósito da igreja, a missão da igreja, precisa ser lembrado constantemente, precisa ser colocado diante das pessoas constantemente. E destacar as pessoas que estão desenvolvendo isso de uma forma produtiva, de uma forma relevante, de uma forma prática, que tem trazido resultado. Destacar essas pessoas que estão comprometidas com isso. A cada domingo, aí no esboço que eu preparo, ali na parte de trás, eu coloco as possibilidades do que a gente entende ser a nossa igreja, do que nós podemos desejar para a nossa igreja. Essa é uma visão que eu coloco, mas que a gente está construindo ainda, que a gente está estabelecendo. Então eu coloquei aqui missão: promover o reino de Deus por meio do relacionamento com Jesus, da conexão com pessoas, do serviço à comunidade local e do diálogo com a cultura. Isso é o que resume, isso é o que deve permear todas as nossas ações, buscar fazer com que as pessoas se relacionem com Jesus, se conectem umas com as outras, sirvam a comunidade local. E comunidade local aqui a gente entende como duas coisas, não? A comunidade local, a igreja, e a comunidade local, cidade. É ambígua essa ideia de comunidade local. E diálogo com a cultura. Tudo isso para promover o reino de Deus. Se a gente usa isso a partir do exemplo que a gente está dando aqui, de como isso acontece nos ministérios da igreja, o ministério de jovens, por exemplo, precisa entender que ele precisa desenvolver ferramentas, desenvolver atividades que promovam o reino de Deus a partir do relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus, como que a gente se relaciona com Jesus? No discipulado, no culto de adoração, no culto de louvor, num culto, né, de oração, numa vigília. Como que a gente se conecta com pessoas? Pequenos grupos, células, encontros, sei lá, piquenique no parque, e no cinema. Aqui não tem cinema, né? Sei lá, ir para Maringá no cinema, ou Arapongas, ou sei lá, uma tarde no shopping. Conexão entre as pessoas. Serviço à comunidade local. Como que o Ministério de Jovens serve a comunidade local na igreja? Voluntariando-se, né? Os jovens se voluntariando para trabalhar em diferentes áreas da igreja. Sei lá, acolhimento, recepção, sei lá, passar o cafezinho para depois do culto. Exemplos. Diálogo com a cultura. Como que a gente dialoga com a cultura do mundo? Como que a gente usa a cultura para promover o reino de Deus, né? Extraindo os elementos dos quais a gente consegue transformar em pontes para levar o evangelho. Filmes, séries, músicas, palestras, arte, poesia. Como que a gente usa isso para promover o reino de Deus? É possível dialogar com a cultura a fim de promovermos o reino de Deus. Então tudo isso deve atravessar o Ministério de Jovens, o Ministério de Crianças, o Ministério da Terceira Idade, o Ministério de Casais, o Ministério de Louvor, o Ministério de Acolhimento, Ministério de Multimídia, Ministério de sei lá, Sonoplastia, Ministério de Decoração e Enfeites da igreja. Tudo isso são exemplos de como
essa visão, né, que eu estou dando aqui como exemplo para a igreja, precisa estar alinhada em todas. E de que tudo que vai acontecer aqui nas atividades dos ministérios precisam permear essa missão que a gente está colocando aqui, como exemplo. Por isso que a gente está falando sobre alinhamento, porque essas divergências que vão acontecer aqui não são necessariamente teológicas, mas podem gerar divisões a partir dessas atuações de visão diferente. Claro que pode ser que existam divergências teológicas, pessoas que vêm principalmente em pessoas que vêm de outras confissões, de outras tradições eclesiásticas e têm às vezes certa dificuldade de se adaptar, né, ou se apropriar de uma teologia, né, que a gente adota, né, acontece muito também, né, de pessoas que vêm de outras confissões, de outras tradições e têm certa, né, ainda divergência com relação à teologia, à doutrina, história, à tradição, mas isso, né, é superável, graças a Deus é superável. Então é um exemplo de como as coisas precisam acontecer e girar em torno desse processo, dentro de isso. Eu vou rabiscando aqui só para fazer sentido, mas eu sei que às vezes não faz. E um último elemento do alinhamento é o alinhamento dos novos ministérios. A pesquisa aponta que os líderes da igreja mais vibrantes e em crescimento exponencial afirmam que antes de iniciarem um novo ministério, é necessário ter a certeza de que ele se encaixa no processo simples que a igreja adota. A gente tem esses ministérios que já são meio manjados, né, da eclesiologia, né, da atuação da igreja, Ministério de Jovens, Ministério Infantil, Ministério de Casais, Ministério de Homens, de Mulheres, né, e tem surgido ministérios paralelos, assim, por exemplo, ministérios que se voltam, né, para outros públicos, né, que não são casais, que não são jovens, que não são mais tão jovens, não são adolescentes, muito menos crianças, né, por exemplo, pessoas solteiras, divorciados, viúvas, né, que muitas vezes não se encaixam aqui nesses outros, né, e igrejas que colocam, que estabelecem, né, esse público, né, uma atividade específica para esses grupos, né, porque muitas vezes se sentem, né, à parte por não se encaixarem em outros ministérios específicos. A gente está falando aqui essa diferença, né, não sei se ficou claro, né, essa diferença de ministérios que têm público-alvo e de ministérios de serviço e demanda, né? São ministérios que têm esse objetivo e abordagens diferentes, né? Por exemplo, um ministério que se volta para casais. Não que o casal que faz parte do Ministério de Casais ele vai ficar só dentro do Ministério de Casais. Não, ele pode... o homem pode servir no Ministério de Louvor, a mulher pode servir, sei lá, no Ministério de Acolhimento, Ministério ou servir dentro de outros ministérios, por exemplo, o Ministério Infantil demanda trabalho, demanda o serviço de outras pessoas, né? Então, a gente está falando sobre essa diferença, né? Também. E daí, dentro dos ministérios específicos, né, de grupos específicos, existe a possibilidade de ministério de solteiros. Ou então, dentro de outros ministérios, de outras ocupações, ou até mesmo fora, fazer um ministério de esporte. Tem igrejas que têm ministério de esporte, né, e desenvolvem atividades, né, de conexão, de relacionamento entre as pessoas, de promover o reino de Deus a partir, sei lá, jogar futebol no sábado à tarde, jogar, né, sei lá, basquete na quarta-feira à noite. Tem igrejas que desenvolvem isso. A gente está falando sobre esses ministérios, muitas vezes, que já não são tão manjados, já não são tão de praxe, clichês da igreja, que a gente vai adaptar. Esses novos ministérios, para eles acontecerem, para eles serem colocados em prática, dentro daquilo que a pesquisa aponta, eles precisam, né, ter a certeza, os líderes precisam ter a certeza de que isso se encaixa no propósito da igreja, no processo da igreja. E que as atividades que esse novo ministério vai desenvolver, elas atendem, elas correspondem àquilo que a igreja estabelece. Então é importante quando a gente pensar, não, a gente precisa começar um novo ministério. Ok, mas esse ministério ele serve
a gente está pensando nele apenas para servir uma demanda, um grupo específico, ou a gente vai pensar mais a fundo em fazer com que ele atenda, esteja alinhado com a visão do que a igreja precisa, do que a igreja adota como processo para promover o reino de Deus, para conectar pessoas, para servir a comunidade local. Isso precisa estar muito claro, isso precisa estar muito pontuado nessa questão. Os ministérios são departamentos internos ou grupos específicos que devem ser estabelecidos com o propósito de ajudar a conduzir pessoas através do processo que leva à maturidade espiritual. Aqui eu estou retomando aquele ponto que também faz parte disso, né, que a gente ainda não havia comentado hoje. Esse processo existe para conduzir pessoas à maturidade espiritual. A gente viu lá no texto de Coríntios, se não me engano, que nós somos convidados a nos desenvolvermos e crescermos na fé, de crescermos na maturidade, no desenvolvimento espiritual, que a gente precisa ter uma caminhada de crescimento, de amadurecimento cristão. E isso que a gente está chamando de processo, ele precisa apontar e ele precisa oferecer condições para que isso aconteça em todos os ministérios, ministério de jovens, ministério de casais, ministério infantil, ministério de louvor, ministério de acolhimento, enfim, voluntariados. Isso precisa acontecer, isso precisa estar claro também nessa direção. Precisa acontecer essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual. Os novos membros precisam ser ensinados sobre o processo. Eles têm mais facilidade para abraçá-lo, pois não possuem os vícios de membros que estão na jornada há mais tempo. Isso é uma frase que ficou da semana passada, né, que esse processo ele precisa ser estabelecido, né, e dentro do grupo, né, de novos membros, assim como dos novos ministérios, né? E quando a gente começa um ministério novo, quando a gente começa, né, existe essa euforia, né, da novidade. A novidade ela gera em nós essa euforia, essa energização para fazer as coisas. Da mesma forma como os novos membros, como a gente viu, né? E adotar novos ministérios na igreja precisa acompanhar essa ideia também, de que essa energia que esse ministério novo está tendo precisa ser usada para promover o crescimento espiritual, promover o reino de Deus, fazer com que as pessoas se engajem mais, conduzam as pessoas nessa jornada de formação, de crescimento espiritual. Isso tudo porque a gente foi chamado para isso. A gente, quando observa essa realidade, a gente sabe que a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui ao acaso. A gente não está aqui porque não tinha mais nada para fazer, eu resolvi virar cristão. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente está aqui por um propósito muito maior. A gente sabe que a gente está aqui por algo muito maior. Por algo que muitas vezes vai além daquilo que a gente está estabelecendo para a igreja. A gente está falando sobre algo que o próprio Deus colocou no nosso coração e que o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida, para a vida das pessoas. A igreja está em ação em busca de vidas, em busca de pessoas. Não adianta a gente falar disso aqui, de desenvolver estrutura de ministério, se a gente não falar e não pensar em pessoas. De nada adianta a gente pensar funcionalmente a igreja se a gente não pensar que isso deve ser voltado para as pessoas e que pessoas são diferentes, pessoas lidam com questões diferentes, pessoas elas vêm de situações, de questões que elas carregam que são diferentes e que a gente precisa cuidar, a gente precisa lidar com isso. A nossa atuação nessa direção ela deve estar alinhada, pois nós temos essa grande responsabilidade nas nossas mãos, de cuidar de pessoas. E a gente não está falando de pessoas como números. A gente não trata pessoas como números. Tem muitas igrejas que tratam pessoas apenas como um membro a mais. Pessoas que fazem ali, mas que estão ali só para contar. A gente não tem essa ideia, a gente não tem essa visão. A gente cuida de pessoas,
Porque a gente sabe que Deus se importa com pessoas. Deus se importa com pessoas, não com números. Deus ele não está preocupado com a numerologia, com a estatística. Deus está preocupado com o coração, com a vida das pessoas. E essa também deve ser a nossa preocupação quando a gente desenvolve isso. Quando a gente desenvolve um processo para uma igreja. De que a gente tem essa responsabilidade de buscar e cuidar de pessoas. Enquanto igreja, a igreja ela tem essa responsabilidade de cuidar um dos outros, não apenas de liderança. Jesus ele fala que os discípulos, ele pede que os seus discípulos amem-se. A maior expressão de amor que a gente pode ter pelas pessoas é cuidar delas. Isso independe de liderança, isso independe de posição, isso independe de cargo. Todos nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Isso é ser igreja. E isso também deve permear tudo isso que a gente está estabelecendo aqui. Porque se não houver essa ideia de cuidado, de amor, isso aqui não serve de nada. Se não houver amor pelas pessoas, se não houver essa interação de cuidado, não adianta de nada a gente ter a melhor estrutura ministerial. Porque isso só vai se tornar vaidade. Isso só vai se tornar orgulho, soberba, imagem. E Deus ele não quer uma igreja que vive de imagem. Deus ele quer uma igreja composta, uma igreja de pessoas com um coração comprometido, com um coração que ama, com um coração que cuida. E que isso acontece apesar da estrutura, apesar de um processo. O processo ele nos ajuda, ele facilita, ele existe para facilitar isso. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em pessoas, em cuidar de pessoas, em ajudar pessoas na caminhada, levá-las à maturidade espiritual. Nós precisamos levar a sério isso que Deus confiou a nós. Nós não podemos tratar as coisas de Deus e a missão que Ele nos convida a participar como algo sem valor ou como algo perdido. Deus ele não desistiu da igreja. Os autores eles usam nessa parte final do capítulo a ilustração lá de quando Moisés ele envia os 12 espias para ver como era a terra de Canaã. E daqueles 12, 2 falaram não, 10 falaram não, aquela terra é muito perigosa. Um monte de gente lá que certamente vai nos matar. E 2, Caleb e Josué, falaram não, a terra é boa, dá para a gente vencer. Só que aqueles 10 começaram a falar não dá não, gente. Começou a falar para o povo começou a reclamar. Pô, Moisés tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer aqui? Morrer na mão daqueles caras lá? Não. Preferemos morrer aqui. É engraçado, né? Interessante, porque Deus ele ouviu, né? Fez com que o povo voltasse. E falou, não, só Josué e Caleb vão ver isso. Só Josué e Caleb vão entrar. Cara, às vezes a gente olha para a igreja com essa mesma ideia dos outros 10. Não vai dar. Tem muita gente, tem muito problema. A gente tem muito problema para resolver. Deus ele não desistiu da igreja. E eu tenho essa convicção. Por mais que a gente tenha essa vontade, muitas vezes de desistir, de largar tudo, de achar, não, isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai acontecer. A gente não vai conseguir desenvolver isso. Deus ele olha para a gente e fala, olha, vocês não querem, vocês acham que não vai? Então tá, não vai. Mas aqueles que acham que dá, aqueles que creem que é possível, esses eu vou dar condições de fazer isso acontecer. De fazer isso se tornar realidade. Então, que a gente não nutra esse sentimento, essa expectativa, putz, é muito difícil, é muito, sabe, é muito trabalho, né? Melhor. Porque se isso acontece, pô, Deus talvez trate a gente assim, então tá, já que você não quer ver, então tá. Mas aqueles que querem, aqueles que estão dispostos a se engajarem, a trabalharem por isso, Deus vai honrar. Deus ele vai fazer. E eu creio nisso, eu creio que Deus ele não desistiu da igreja. Por mais que muitas vezes a gente queira desistir, Deus ele não desistiu. Talvez ele não queira mais que a gente alimente um sistema obsoleto, um projeto que não se encaixa mais. Deus ele é um Deus que está em movimento. A igreja está em movimento porque Deus ele é um Deus em movimento.
Deus, ele não é um ser enrijecido. A gente fala que Deus, ele é imutável, mas ele não é um Deus estático, que não se movimenta, que não interage. A igreja, ela é movimento, a igreja se adapta, a igreja se transforma, a igreja se renova, a igreja se reforma, como a gente tem conversado aqui à noite. E tudo isso passa por essa renovação, por essa mudança de mente, em primeiro lugar, de coração. Não apenas de uma estrutura funcional, mas de uma mente alinhada com o propósito de Deus. Deus, ele não desistiu da igreja. Não é a gente que tem o direito de desistir. A gente não tem o direito de desistir da igreja. A gente tem vontade, a gente tem até a possibilidade. Mas Deus, ele não desistiu da igreja. Então, quem somos nós para desistir? Algumas reflexões para a gente pensar, refletir. O quanto essa desunião, essa falta de unidade tem feito mal para nós, enquanto pessoas, e para a igreja, tem impedido o avanço da igreja. Como que nós respondemos à oração de Jesus, pedindo que sejamos mais unidos, pedindo que nós sejamos mais, amemos mais uns aos outros. Essa direção que a gente tem tomado para a igreja, que a gente está buscando para a igreja, tem sido clara para todos, tem sido a mesma para todos, ou a gente ainda tem caminhado em direções opostas, em direções diferentes? Reflexões para a gente pensar, refletir, e pensar como a gente pode mudar isso na nossa vida, mudar as nossas ações. Para mudar as nossas ações, a gente precisa mudar a nossa mente. Nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente associa. Se a gente quer mudar o nosso comportamento, as nossas ações, a gente precisa mudar a nossa mente. Comentários, dúvidas, questionamentos, contrariações, reclamações? É. Sim. É. O conhecimento, ele não pode nos fazer obesos. Ele tem que nos dar energia. Ele tem que fazer a gente se dispor a trabalhar e a passar esse conhecimento, né? Tem gente que fica só engordando espiritualmente, né? Não, porque muitas vezes também se não entende essa dinâmica. Mas o conhecimento, aquilo que a gente extrai da Escritura, não é para a gente apenas para mero conhecimento. É para a gente pôr em prática, é para nos tornar aptos, termos condições de mudarmos e transformarmos aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Sim. Sim.
Sim. É um desafio, sobretudo de duas questões, né, que eu enxergo nesse. É um desafio de abordagem e é um desafio de interesse, né, de como abordar e como. Uhum. Uhum. É. Desafios que. É, com certeza. Uhum. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir, mas que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê condições para a gente entender como que a gente volta, se necessário, alguns passos atrás para a gente avançar de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais frutífera. Amém? Vamos orar. Convido você para a gente se colocar em pé, para a gente encerrar nosso tempo aqui. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo aqui na tua casa e que, mais uma vez, desafiados por isso que o Senhor tem nos inspirado através da reflexão desse estudo, que a gente possa buscar, ó Deus, sermos uma igreja unida, uma igreja que busca, ó Pai, a comunhão, que busca seguir uma mesma direção que o Senhor mesmo tem dado a cada um de nós, que o Senhor mesmo tem nos orientado, que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Nós te pedimos a Deus que, como reflexo disso que a gente tem conversado aqui, nós possamos sermos inspirados pelo Senhor e não olharmos como um desafio inalcançável, mas como algo que o Senhor nos dá condições e certamente nos dará condições de colocarmos em prática. Ó Deus, nós não sabemos em quanto tempo, nós não sabemos quando, mas certos, ó Deus, de que a tua obra ela irá se cumprir, o teu propósito irá se completar em nossas vidas e na vida da tua igreja. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nos dê um bom domingo, um bom dia, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor, e que logo mais à noite possamos retornar aqui para juntos adorarmos e engrandecermos o teu nome, como teu povo, como tua família, como aqueles, ó Deus, que o Senhor separou, como teus filhos e filhas, para promovermos, ó Deus, o teu reino aqui nessa terra, buscarmos a ti cada vez mais e transformarmos esse mundo através do Evangelho de Jesus. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um bom domingo a todos, até mais tarde.